Olá, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni, aqui do canal Assim é Fácil. Hoje nós estamos com mais uma participação do canal do professor Marcos Alves, dando sequência à nossa série Velocidade Média, com o quinto vídeo de uma série de 10 vídeos. Para assinar o feed de frequência da aula de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Fique com a vinheta e acompanhe a resolução da questão de hoje. Nós vamos para a quarta questão da nossa lista de exercícios sobre velocidade média, que está disponibilizada na descrição desse vídeo. Se você ainda não assistiu à teoria referente a esse assunto, clique no card aqui em cima, assista a teoria e retorne para acompanhar a resolução. Vamos para a leitura do enunciado da questão de hoje. Leia o texto abaixo, analise as afirmações 1, 2, 3 e 4 relacionadas a ele e marque a alternativa que contém as questões corretas. A viagem Pelotas-Porto Alegre, de 260 km, é frequentemente realizada pelos ônibus de uma empresa de transporte coletivo em 3 horas e 15 minutos. Vejam que a questão já nos deu duas informações. Vamos então destacá-las. A primeira delas é a distância entre os dois pontos de referência. Portanto, nós temos o que o ônibus vai percorrer, denominado de deslocamento, correspondente à distância entre as duas cidades, de 260 km. O tempo gasto pelo ônibus nós vamos representar pelo símbolo ΔT, que corresponde ao intervalo de tempo, de 3 horas e 15 minutos. Continuando a leitura do enunciado, sabemos que nos cruzamentos com as cidades intermediárias, Turuçu, Cristal, Guaíba, etc., a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Então vamos chamar essa velocidade de V1, 60 km por hora. Ao passar pelos postos da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, a velocidade não deverá ultrapassar 40 km por hora. Então vamos chamar essa velocidade de V2, 40 km por hora. E nos trechos restantes, 80 km por hora. Vamos então chamar essa velocidade de V3, 80 km por hora. Primeira afirmativa. Durante toda a viagem, o velocímetro de um ônibus registra sempre 80 km por hora. Veja que essa afirmativa está falsa, visto que, nos trechos de cruzamento, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. E nos trechos em que ele passa de frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, a velocidade máxima é 40 km por hora. Portanto, o ônibus não pode trafegar ao longo de todo o percurso com a mesma velocidade de 80 km por hora. Dessa forma, a afirmativa número 1 está falsa. Afirmativa número 2. A média de todas as velocidades escalares é de 80 km por hora. Veja que a velocidade média, como o próprio nome diz, ela dá a entender de um valor médio de todos os percursos. Se nós temos 80 km por hora, a maior das três velocidades permitidas, esse valor ele não pode representar um valor médio. Portanto, mais uma vez, o item 2 é o item falso. O valor médio é um valor intermediário entre o menor valor permitido e o maior valor permitido. Afirmativa 3. A velocidade escalar média é de 80 km por hora. Como é que nós vamos fazer para identificar a velocidade média? Identificando exatamente a definição da velocidade média, que é dada pelo quanto o ônibus percorreu, ΔS, o seu deslocamento, dividido pelo tempo gasto desse percurso, o ΔT. De posse dessas duas informações, nós temos que a distância percorrida entre as duas cidades é de 260 km e o tempo gasto para fazer esse percurso é de 3 horas e 15 minutos. Veja que é necessário transformar essa forma de representar o tempo para uma forma inteira, para uma forma de uma unidade única. Portanto, 3 horas mais os 15 minutos, que equivale a 1/4 de hora. Desta forma, nós temos que a velocidade média corresponde a 260 km dividido por, para efetuarmos essa soma, temos que tirar o MMC de 4 e 1, que é o denominador do 3, nos dando como resposta o próprio 4, dividindo pelo denominador 1, dá 4. Multiplicando por 3, nós temos 12, mais, dividindo o 4, que é o MMC, pelo denominador 4, dá 1, multiplicando por 1, dá 1. Então nós temos 260 km dividido por 12 mais 1, 13,
quartos. Veja que nós temos uma divisão de duas frações, que nós vamos resolver repetindo a primeira, 260, e multiplicando pelo inverso da segunda, 4 sobre 13. Este resultado, portanto, será de 80 km por hora, validando assim a afirmativa número 3. Portanto, a afirmativa número 3, verdadeira. Professor, mas por que se a velocidade escalar média é de 80 km por hora, a afirmativa número 2, que dizia que a média de todas as velocidades escalares é de 80 km por hora? Porque a velocidade média não necessariamente é a média de todas as velocidades. A velocidade média só coincide com a média das velocidades quando o trecho desenvolvido pelo corpo é dividido em tempos iguais. Para você entender melhor esse assunto, não deixe de clicar no card acima e acompanhar toda a teoria referente à velocidade média para você compreender melhor essa diferença. Mas de antemão, já fique claro que velocidade média não necessariamente é igual à média das velocidades. Afirmativa número 4. Certamente o motorista não obedece ao limite da velocidade estabelecido por lei em algum trecho da viagem. Veja que nós podemos concluir esse item como verdadeiro, visto que, se a sua velocidade média deu 80 km por hora, em alguns momentos, em alguns trechos, ele teve que desenvolver uma velocidade superior a essa, já que em algum momento ele estava com a velocidade inferior, visto que em alguns trechos a velocidade máxima permitida é 60, em outros 40. Então, para que em média a sua velocidade tenha resultado em 80 km por hora, em algum trecho sim, ele teve que ultrapassar o limite de velocidade permitida. Então a quarta afirmativa também é verdadeira, nos dando como resposta para a questão o item A. Se você curtiu mais essa resolução, não esqueça de escrever nos comentários. O Assim é Fácil. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil.